Estamos nos aproximando dos 8 bilhões de pessoas na Terra. E eu ainda me lembro quando chegamos em 7. Parece que a população cresce mais rápido a cada ano. Mas não acho que possa continuar assim para sempre. Os recursos vão se esgotar, não é? O que acontece se um dia atingirmos 20 bilhões? 50 bilhões? Quanto mais a população ainda pode crescer? Infinito! A população aumenta bastante a cada ano. E esse crescimento me preocupa um pouco. Vamos pesquisar sobre crescimento da população. Crescimento da população. Desde o fim da peste negra, na metade do século XIV, a população aumenta em ritmo crescente. Isso acontece porque, com avanços na medicina, tecnológicos, como o saneamento e agricultura e da própria sociedade, as taxas de mortalidade infantil caíram e a expectativa de vida das pessoas aumentou. Eu sei, é uma grande conquista. Mas esse crescimento não pode ser perigoso? Analisando os dados desta forma, sim, realmente parece preocupante. De que outra forma podemos analisar, Infinito? O crescimento da população é complexo. Houve sim uma explosão no crescimento da população no século XX. E ela continua crescendo? Continua, mas é complexo. Acompanhe esse exemplo. Aqui temos o número da população desde 2015. A taxa de crescimento está mais ou menos constante em 1% ao ano. Nesse gráfico, podemos ver o aumento mais claramente. Nos últimos anos, o crescimento parece constante. Mas se analisarmos um período maior de tempo, percebemos que a velocidade de crescimento atingiu seu pico nas décadas de 50 a 80, em aproximadamente 2%. O que significa que a taxa de crescimento da população mundial está desacelerando. Que interessante, Infinito! Então a população aumenta, mas cada vez mais devagar. Isso mesmo. E projeções dizem que ela pode até parar em algumas décadas. E como podemos fazer essa projeção? São vários fatores que influenciam no crescimento populacional. Podemos considerar, por exemplo, a taxa global de fecundidade que vem diminuindo. Como pessoas estão tendo cada vez menos filhos, a taxa de crescimento populacional também tende a diminuir. Podemos representar isso por meio de funções, com um gráfico da taxa de crescimento em função da taxa global de fecundidade. Como funcionam as funções? Vamos pesquisar sobre elas? Funções. Um dos conceitos mais importantes da matemática é a relação entre duas quantidades que variam uma em função da outra. Sua utilização pode ser encontrada em diversos assuntos. Por exemplo, o valor da conta da luz depende do consumo. O preço a pagar pelo abastecimento de um veículo depende da quantidade do combustível. E pensando nesse veículo em velocidade constante, o tempo de viagem é uma função da distância percorrida. Me fale mais sobre funções, Infinito. As funções podem ser representadas de diferentes formas: graficamente, aritmeticamente em forma de tabela ou algebricamente, como uma lei que relaciona as grandezas envolvidas. Que interessante, Infinito! Funções têm tantas possibilidades? Realmente. E você sabe me dizer qual a aplicação e utilidade das funções? Infinito, deu branco. Então vamos encontrar um professor para refrescar a sua memória. Bento Carás, um matemático português que viveu na primeira metade do século XX, em sua obra Conceitos Fundamentais da Matemática, nos mostra que o desenvolvimento do conceito de função se deve ao fato de ser uma ferramenta poderosa no estudo de fenômenos da natureza, como, por exemplo, a queda de corpos, o movimento dos planetas, as marés, propagação de ondas, o crescimento de populações. Mas esse conceito também é usado como recurso no estudo de fenômenos que resultam da ação do homem. Por isso, hoje em dia é usado em áreas da engenharia, das tecnologias, da administração, da economia, por exemplo. Infinito, crie um lembrete para mais tarde, aprofundar a pesquisa sobre funções.
Eu sei que existem vários tipos de funções e eu gostaria de saber um pouco mais sobre elas. Já vimos alguns exemplos de como usar as funções, como preços e consumo de combustíveis, mas podemos usá-las como a imaginação mandar, até a duração da bateria do celular pelo tempo que passamos nele. É só escolher uma das formas de representar as funções e mandar ver. Função é a relação entre duas quantidades que variam uma em função da outra. Sua utilização pode ser encontrada em diversos contextos, como nesse exemplo. Ela pode ser representada algebricamente, aritmeticamente ou graficamente. A população vai continuar crescendo, mas isso não precisa ser motivo de preocupação. Mais pessoas no planeta significa o consumo de mais recursos, mas também significa mais mentes trabalhando para otimizar o consumo e criar novas tecnologias. O que podemos e devemos fazer para ajudar é nos conscientizar. Afinal, a Terra pertence a todos nós.